Olá, estamos nesse vídeo iniciando propriamente dito o primeiro capítulo do livro No Mundo Maior. Nós fizemos duas gravações a respeito desta obra anteriormente, onde uma como divulgação da nova leitura e estudo, e a segunda gravação foi do prefácio de Emmanuel a respeito do livro No Mundo Maior, que, na realidade, esse mundo maior é o mundo nosso da mente, né? E nós vamos ver aqui nesta obra André Luiz discorrer sobre como o plano espiritual atua entre nós encarnados e também desencarnados, né? Nas diversas formas de desequilíbrio mental que nós atravessamos muitas das vezes, até por imprudência nossa, né? Esses desequilíbrios estes que nos perturbam a caminhada evolutiva. Então, iniciando agora o capítulo 1, que se chama Entre Dois Planos, né? André Luiz inicia a obra assim dizendo: Esplendia o luar revestindo os ângulos da paisagem de intensa luz. Maravilhosos cúmulos a oeste, espraiados no horizonte, semelhavam-se a castelos de espuma láctea, perdidos no imenso azul. André Luiz às vezes é um tanto quanto poeta também. Confinando com a amplidão o quadro terrestre, contrastava com o doce encantamento do alto, deixando entrever a vasta planície recamada de arvoredo em pesado verde escuro. Ao sul, caprichosos cirros reclinavam-se do céu sobre a terra, simbolizando adornos de gases esvoaçante. Evoquei nesse momento a juventude da humanidade encarnada, perguntando a mim mesmo se aquelas bandas alvas do firmamento seriam faixas celestiais a protegerem o repouso dos equandários terrestres. A solidão imponente do plenilúnio infundia-me quase terror pela melancolia de sua majestosa e indizível beleza. A ideia de Deus envolvia-me o pensamento, arrancando-me notas de respeito e gratidão que eu, entretanto, não chegava a emitir. Em plena casa da noite, rendia culto de amor ao Eterno, que lhe criara os fundamentos sublimes de silêncio e de paz, em refrigério das almas encarnadas na crosta terrestre. O luminoso disco lunar irradiava destarte maravilhosas sugestões. Aos seus reflexos iniciara a evolução terrena e numerosas civilizações haviam modificado o curso das experiências humanas. Aquela mesma lâmpada suspensa clareara o caminho dos seres primitivos, conduzira os passos dos conquistadores, norteara a jornada dos santos. Testemunha impassível, observara a fundação de cidades suntuosas, acompanhando-lhes a prosperidade e a decadência. Contemplara as incessantes renovações da geografia política do mundo. Brilhara sobre a testa coroada dos príncipes e sobre o cajado de misérrimos pastores. Presenciava todos os dias, há longos milênios, o nascimento e a morte de milhões de seres. Sua augusta serenidade refletia a paz divina. Cá embaixo, desencarnados e encarnados, possuidores de relativa inteligência, podíamos proceder a experimentos, reparar estradas, contrair compromissos ou edificar virtudes, entre a esperança e a inquietação, aprendendo e recapitulando sempre. Mas a lua solitária e alvinitente trazia-nos a ideia de tranquilidade inexpugnável da divina lei. A região do encontro estava próxima. A palavra do assistente Calderaro interrompeu-me a meditação. O aviso fazia-me sentir o trabalho, a responsabilidade e lembrava, sobretudo, que não me encontrava só. Não viajávamos, ambos sem objetivo. Em breves minutos partilharíamos os trabalhos do inspetor Eusébio
abnegado paladino do amor cristão em serviço de auxílio a companheiros necessitados. Eusébio dedicara-se de há muito ao ministério do socorro espiritual com vastíssimos créditos em nosso plano. Renunciara a posições de realce e adiara sublimes realizações, consagrando-se inteiramente aos famintos de luz. Superintendia ele prestigiosa organização de assistência em zona intermediária, atendendo a estudantes relativamente espiritualizados, pois ainda jungidos ao círculo carnal, e a discípulos recém-libertos do campo físico. A enorme instituição a que dedicava a direção fulgurante regurgitava de almas situadas entre as esferas inferiores e superiores, gente com imensidão de problemas e de indagações de toda espécie, a requerer-lhe paciência e sabedoria. Entretanto, o indefeso missionário, malgrado ao constante acúmulo de serviços complexos, encontrava ainda tempo para descer semanalmente a crosta planetária, satisfazendo interesses imediatos de aprendizes que se candidatavam ao discipulado, sem recursos de elevação para vir ao encontro de seu verbo iluminado na sede superior. Eu não o conhecia pessoalmente. Calderaro, porém, recebia-lhe a orientação de conformidade com o quadro hierárquico e a ele se referia com o entusiasmo do subordinado que se liga ao chefe, guardando o amor acima da obediência. O assistente, a seu turno, prestava serviço ativo na própria crosta da terra, a atender de modo direto aos irmãos encarnados. Especializara-se ele na ciência do socorro espiritual, naquela que, entre os estudiosos do mundo, poderíamos chamar de psiquiatria iluminada, setor de realizações que há muito tempo me seduzia. Então, vemos aqui, a questão da psiquiatria iluminada, que é quando nessa obra André Luiz vai nos trazer os conhecimentos do mundo maior, o mundo da mente, e principalmente, infelizmente, os distúrbios que ocorrem muitas das vezes em nós mesmos, em nossas mentes. Continuando, dispondo de uma semana sem obrigações definidas dentre os encargos que me diziam respeito, solicitei ingresso na turma de adestramento, da qual se fizera Calderaro eminente e orientador. Então, André Luiz vai trabalhar numa equipe junto de Calderaro, que é discípulo ali de Eusébio, ok? Tendo-me ele aceito com a gentileza característica dos legítimos missionários do bem e propondo-se conduzir-me carinhosamente. Encontrava-se em oportunidade favorável aos meus propósitos de aprender, pois a equipe de preparação que lhe recebia ensinamentos excursionava em outra região, a labutar em atividades edificantes. À vista disso, poderia ele dispensar-me toda a atenção, auxiliando-me os desejos. Os casos que lhe eram atinentes, explicou-me ele solícito, não apresentavam continuidade substancial. Desdobravam-se, constituíam obra de improviso, obedeciam ao inopinado das ordens de serviço ou das situações. Noutros tempos de ação, fazia imprescindível o roteiro, previstas as condições e as circunstâncias. No quadro de responsabilidades, porém, que lhe estavam afetas no momento, diferiam as normas. Importava acompanhar os problemas quais imprevistas manifestações da própria vida. Em virtude de tais flutuações, não traçava com rigor programas quanto a particularidades. Executava os deveres que lhe competiam onde, como e quando determinasse os desígnios superiores. O escopo fundamental da tarefa circunscrevia-se socorro imediato aos infelizes, evitando-se quanto possível a loucura, o suicídio e os extremos desastres morais.
Veja que são questões que nos afetam a mente principalmente, né? Para isso, o missionário atuante era compelido a conhecer profundamente o jogo das forças psíquicas com um acendrado devotamento ao bem do próximo. Calderaro, neste particular, não deixava perceber qualquer dúvida. A bondade espontânea lhe era indício da virtude e a inquebrantável serenidade revelava-lhe a sabedoria. Não lhe gozava o convívio desde muitos dias. Abraçaram na véspera pela primeira vez. Bastou, no entanto, um minuto de sintonia para que se estabelecesse entre nós sadia intimidade. Embora lhe reconhecesse a sobriedade verbal, desde o momento de nosso encontro permutávamos impressões como velhos amigos, seguindo-lhes, pois, os passos afetuosamente, de alma edificada na fraternidade e na confiança, vi-me a reduzida distância de extenso parque em plena natureza terrestre. Em torno, árvores robustas de copas farfalhantes alinhavam-se à maneira de sentinelas adrede postadas para velar-nos pelos serviços. O vento passava cantando em surdina, no recinto iluminado de claridades inacessíveis a faculdades receptivas do olhar humano. Aglomeravam-se algumas centenas de companheiros temporariamente afastados do corpo físico pela força liberativa do sono. Amigos de nossa esfera atendiam-nos com desvelo, mostrando interesse afetivo, prazer de servir e santa paciência. Reparei que muitos se mantinham de pé, outros, contudo, se acomodavam nas protuberâncias do solo alcatifado da relva macia em palestras graves e respeitosas. Ambientando-me para aquela hora de extrema beleza espiritual, Calderaro avisou-me. Na reunião de hoje, André, o instrutor Eusébio receberá estudantes do espiritualismo em suas correntes diversas que se candidatam ao serviço de vanguarda. Veja que se refere a ele a estudantes espiritualistas, não necessariamente exclusivamente espíritas, né? Pois que todas as religiões têm um cunho espiritualista, pois todas têm em suas doutrinas a crença na existência do espírito ou da alma na continuidade após a morte do corpo físico, né? Oh, exclamei curioso. Não se trata, pois, de assembleia, de agrupe indivíduos filiados indiscriminadamente a escolas da fé? O assistente esclareceu de pronto. A medida não seria aconselhável no círculo de nossa especialidade. O instrutor afeiçoou-se ao apostolado de assistência a criaturas encarnadas e as recém-libertas das zonas físicas, em particular. Precisamos aproveitar o tempo que as horas da preleção para o máximo de aproveitamento. A heterogeneidade de princípios em centenas de indivíduos, cada qual com a sua opinião, obrigaria a digressões difusas, acarretando condenáveis desperdícios de oportunidades. Fixou a multidão demoradamente e acrescentou: temos aqui em cálculo aproximado 1.200 pessoas. Deste número, cerca de 80% se constitui de aprendizes de templos espiritualistas em seus diversos ramos, ainda inaptos aos grandes voos do conhecimento, porquanto nutrem fervorosas aspirações de colaborações no plano divino. São companheiros de elevado potencial de virtudes, exemplificam a boa vontade, exercitam-se na iluminação interior através de esforços louváveis, contudo, ainda não criaram o cerne da confiança para uso próprio. Tremem ante as tempestades naturais do caminho e hesitam no círculo das provas necessárias ao enriquecimento da alma, exigindo de nós particular cuidado, pois que, pelos seus testemunhos de diligências na obra espiritualizante, são os futuros instrumentos para os serviços da frente.
apesar da claridade que lhes assinala as diretrizes, ainda padecem de muitas desarmonias e angústias que lhes ameaçam o equilíbrio incipiente. Não lhes falece, porém, a assistência precisa. Instituições de restaurações de forças abrem as portas acolhedoras em nossas esferas de ação. A libertação pelo sono é o recurso imediato de nossas manifestações de amparo fraterno. A princípio, recebem-nos a influência inconscientemente. Em seguida, porém, fortalecem a mente devagarinho, gravando-nos o concurso na memória, apresentando ideias, alvitres, sugestões, pareceres e inspirações beneficentes e salvadoras através de recordações ainda que imprecisas. Fez breve pausa e concluiu. Os demais 20% são colaboradores do nosso plano em tarefas de auxílio. A organização dos trabalhos era digna de sincera admiração. Estávamos num campo substancialmente terrestre. A atmosfera impregnada de aromas que o vento espargia em torno recordava-me o lar na terra, contornado de seu jardim em noite cálida. Que teria eu realizado no mundo físico se recebesse em outro tempo aquela bendita oportunidade de iluminação? Talvez naquela época ele tivesse recebido as inspirações, até porque foi médico, né? E a gente sabe, os médicos estão sempre inspirados igualmente, pois tratam de vidas humanas. Aquele punhado de mortais sob os raios da luz afigurou-se-me a assembleia de privilegiados, favorecidos por celestes numes. Milhões de homens e mulheres a dormirem em cidades próximas, algemados aos interesses imediatos e ansiando a permuta das mais vis sensações. Nem de longe suspeitariam a existência daquela original aglomeração de candidatos à luz íntima, convocados à preparação intensiva para incursões mais longas e eficientes na espiritualidade superior. Teriam a noção do sublime ensejo que lhes aprazia, aproveitariam a dádiva com suficiente compreensão dos valores eternos, marchariam desassombrados para a frente ou estacionariam ao contato dos primeiros óbices no esforço iluminativo? Calderaro percebeu minhas deliciosas perquirições e acrescentou: Nossa comunidade, André, de trabalho, se dedica essencialmente à manifestação do equilíbrio. Não ignoras que a codificação do plano mental das criaturas ninguém jamais a impõe. É fruto de tempo, de esforço, de evolução. E o edifício da sociedade humana em atual momento do mundo vem sendo abalado nos próprios alicerces, compelindo imenso número de pessoas a imprevistas renovações. Certo, não te surpreenderás se eu disser que em fase do surto da inteligência moderna, que embate na paralisia do sentimento, periclita a razão. O progresso material atordoa a alma do homem desatento. Grandes massas há séculos permanecem distanciadas da luz espiritual. Falta-nos na humanidade, com certeza, essa consciência de que, na realidade, somos espíritos e somos espíritos imortais. Essa consciência não se adquire do dia para a noite. É preciso muito trabalho e equilíbrio. Grandes massas há séculos permanecem distanciadas da luz espiritual. A civilização puramente científica é um Saturno devorador, e a humanidade de agora se afronta com implacáveis exigências de acelerado crescer mental. Daí o agravo de nossas obrigações no setor da assistência. As necessidades de preparação do espírito intensificam-se em ritmo assustador. Nesse instante, alcançamos a multidão pacífica. Meu interlocutor sorriu, frisando: o acaso não opera prodígios. Qualquer realização há que planejar
atacar por a termo. Para que o homem físico se converta em homem espiritual, um milagre exige muita colaboração de nossa parte. Lançou meu lar significativo e concluiu: as asas sublimes da alma eterna não se expandem nos acanhados escaninhos de uma chocadeira. Há que trabalhar, brunir e sofrer. Doce engano aqueles que, quando desencarnarmos, descansaremos, né? Há trabalhos de infinitas formas em auxílio de nós mesmos nos planos dos espíritos. Neste momento, aproximou-se alguém dirigindo-nos a palavra. Era um solícito companheiro informando-nos que Eusébio penetrara o recinto. Efetivamente, em saliência próxima, comparecia o missionário ladeado por 6 assessores, todos envoltos em halos de intensa luz. E aqui nós vamos cessar por enquanto essa gravação. Vamos gravar esse capítulo primeiro em 2 partes, como no geral se faz para não tornar a gravação excessivamente longa, ok? Mas daremos a continuidade deste capítulo, quando Eusébio deverá se pronunciar àquela multidão de aprendizes da espiritualidade, né? Agradecemos a todos vocês que acompanham essas nossas leituras e estudos. Espero que nos auxiliem divulgando estes vídeos aos seus amigos, parentes, aos seus familiares, né? A todos aqueles que desejam aprender cada vez mais sobre os ensinos de nosso Mestre Jesus, que nada mais é do que roteiro divino para a nossa evolução espiritual, e dos ensinos dos espíritos superiores, fazendo-nos entender quem de fato nós somos, espíritos, com o agravante de sermos imortais. Fiquem com Deus e muito obrigado.